Fala, galera! Aqueles piores youtubers do mundo, né? Ganhar a plaquinha de 100 mil. E é isso. Beijo, valeu internet, nunca mais apareci. Eu tinha decidido comigo que eu não ia mais fazer comebacks pro YouTube porque eu não ia sumir o suficiente pra justificar um comeback. Mas aí eu sumi o suficiente pra justificar um comeback e aí eu decidi que eu não vou falar que é um comeback porque aí não configura comeback. Daqui a 2 minutos todo mundo já esqueceu que eu sumi por 2 meses. Ou talvez você não tenha nem notado, que também é uma opção. Mas enfim, galera, tamo aí nesse limbo que a gente sempre fica, também conhecido como hiatus, que é o espaço entre uma temporada e outra. Graças a Deus a gente vai ter uma próxima, então assim, já tem pelo menos esse bônus, né? A gente não tá esperando só, talvez, a confirmação de uma nova temporada, a gente de fato sabe que ela vai acontecer, porém a gente não faz ideia de nada sobre ela. E assim, nos pautando pelo ano passado, onde eles deixaram a gente sem informação até quase 15 minutos antes da estreia da temporada, não sei quando a gente vai ter alguma coisa concreta pra passar pra vocês. Mas uma das partes divertidas de American Horror Story é que a gente, enquanto fã, a gente pode ficar especulando coisas. Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Eu sei que vocês gostam, eu gosto também. Então antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês ainda não são inscritos, a gente chegou a 100 mil, então não vou pedir mais pra vocês nos ajudarem a chegar a 100 mil. Mas mandem pros coleguinhas aí que gostam de American Horror Story, quem tá começando a assistir agora, poder ver algumas curiosidades sobre outras temporadas também. Não se esqueçam também de dar like aqui no vídeo se vocês ainda não deram, e também de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês estão esperando pra próxima temporada de American Horror Story. Então é isso, vamos começar, que tem bastante informação interessante nesse vídeo. Eu gostei muito dessa pauta, eu sabia bem pouco sobre ela, então tô bem animado pra contar pra vocês. Bom, como eu tava falando pra vocês, uma das partes aí mais legais da gente ser fã de American Horror Story é que a gente nunca faz ideia do que vai vir na próxima temporada, né? Eles podem fazer praticamente qualquer coisa, o que é muito legal na maior parte das vezes, mas aí também tem a desvantagem de que às vezes eles fazem, sabe, alguém grávido de um ET. Então assim, é uma liberdade que a gente não tem que dar na mão de todo mundo. Se vocês estão acostumados aí com o tio Ryan Murphy, vocês sabem que ele é um pouco fanfiqueiro de vez em quando, mas assim, em teoria, ele é uma pessoa que pensa a respeito das coisas que ele faz. Ou pelo menos ele gosta de fazer a gente pensar que ele pensa a respeito das coisas que ele faz. Mas no começo de American Horror Story, ele tinha várias dessas narrativas de que, ah não, a série é toda conectada e eu dei dicas de uma temporada na outra temporada, eu já tinha isso tudo idealizado desde o começo. E de fato, quando a gente estava elaborando essa pauta, parece que realmente em algumas temporadas eles estavam dando dicas do que ia acontecer na próxima. Coincidência? Não sabemos. Gostamos de pensar que não, que foi uma coisa planejada? Gostamos. Eu acredito muito nisso? Nem tanto assim. Mas, de fato, praticamente todas as temporadas têm alguma dicasinha do que vai acontecer na outra, e são coisas muito específicas pra, em alguns casos, eu dizer que não foi pensado. Então, assim, talvez seja uma expectativa da equipe de jogam ali, vem se vai dar certo, e às vezes dá certo. Então nesse vídeo eu vou estar recapitulando com vocês tudo o que a gente aqui da equipe conseguiu lembrar de dicas que eles deram em uma temporada sobre a temporada seguinte, mas se vocês lembrarem alguma coisa que não foi dita aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, porque né, somos uma grande comunidade de cabeças pensantes que são viciados numa série e reassistem as mesmas temporadas 20 vezes, então tem boa chance de você que tá aí em casa e já viu 30 vezes Asylum, ter visto alguma coisa que eu, que vi trailer, não vi. Começando pela primeira temporada da série, Murder House, que já trouxe aí um diálogo com a personagem da Billie Jean, né, que é o personagem da Sarah Paulson, no 11º episódio, em que ela cita Asylums como lugares em que ela percebe uma energia muito negativa, e ela também fala da colônia de Roanoke, que acabou sendo aí o tema da 6ª temporada. Vou ser sincero pra vocês, pode ser só uma coincidência, obviamente, até porque, né, hospitais psiquiátricos têm históricos muito negativos, muito pesados, como a gente até mesmo viu em detalhes ali em Asylum na 2ª temporada. Então ela poderia estar só citando lugares que têm uma energia negativa por terem proporcionado muito sofrimento a pessoas. Além da fala da Billie Jean, uma outra possível dica aí pra Asylum foi a trama que eles inseriram ali no roteiro da primeira temporada, onde os fantasmas da Murder House tentam fazer o personagem da Connie Britton agir que nem uma pessoa louca. E ela, inclusive, acaba sendo internada em um hospício. Talvez forçando aí um pouquinho a barra, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração o trabalho do personagem do Dylan McDermott, que é um psiquiatra, e em vários momentos aí na temporada, por conta dele, a gente tem o tema da saúde mental sendo abordado. Mas essas foram as dicas aí que a gente conseguiu pegar da primeira temporada, então se vocês lembrarem de mais alguma, comenta aqui embaixo. Seguindo aí pra 2ª temporada da série Asylum, a gente já tem mais dicas aí que nesse caso especificamente, não tô aqui mais uma vez dizendo que necessariamente são dicas, porque a gente nunca teve uma confirmação dos roteiristas nesse sentido, porém nesse caso, com o sucesso que a série já tinha feito, era de se esperar que a equipe já estivesse especulando aí uma 3ª temporada, e que talvez até já estivesse se preparando pra isso, porque sabiam que com aquele elenco, aquela história de Asylum que era impecável, a coisa ia dar muito certo e eles iam com certeza voltar no ano seguinte. No episódio 10, a Mary Eunice, rainha dessa temporada, e ouso dizer da série,
série inteira, coloca pra tocar lá em Briarcliff a música I Put a Spell on You, que traduzindo significa Eu Enfeiticei Você. Além desse momento, a gente também tem Monsignor mentindo que a Judy tinha sido enforcada, né, uma das formas aí mais comuns de se matar as bruxas depois de matá-las queimadas lá nos cotocos. E além disso, a Judy uma vez também tá assistindo televisão e ela fala que aquela freira que tá na televisão pegou o chapéu dela e saiu voando dali, fazendo claramente uma referência a bruxas. Mais uma vez, podem ser coincidências, mas nesse caso, como eu falei pra vocês, eu acho que talvez realmente já estivesse tendo algum tipo de reunião, algum tipo de discussão sobre o próximo tema e eles estivessem brincando com isso durante a temporada, por saberem que em breve isso vai ser um tema muito associado à série. Vale também lembrar que todas essas situaçõezinhas aí envolvendo bruxas que acontecem em Asylum estão relacionadas ao personagem da Sister Jude, né, que é o personagem da Jessica Lange, que viria aí a ser a Suprema na terceira temporada. Já na terceira temporada da série Coven, logo no primeiro episódio, a gente tem a Queenie chegando com uma camisa escrita Freak, que né, na quarta temporada ia ser um termo aí que a gente ia cansar de ouvir, porque eles chamam todas as pessoas que têm alguma deficiência ali no circo, né, que são atrações do circo, de freaks, né? Pode ser uma coincidência? Pode, porque no final das contas a Queenie é uma bruxa, então assim, ela não é vista como parte da sociedade, muito provavelmente ela é lida como uma freak também, né? Freaks são só pessoas que de alguma forma destoam de forma negativa da sociedade, então normalmente elas são chamadas assim por quem tem algum preconceito com elas. Então ela provavelmente estava acostumada a ser chamada de freak por conta dela ter superpoderes, etc. E no primeiro diálogo aí entre a Fiona e a Cordelia, a gente também tem um momento em que a Fiona fala que tem medo das bruxas serem expostas nas redes sociais e isso se tornar um freak show. I think with Twitter and Facebook that if a witch does anything at all, she won't be videotaped and turned into some viral freak show like a dog who says I love you. Existe uma outra cena em Coven que dá um possível aí spoiler da próxima temporada. Essa cena especificamente é uma que eu não desconfio tanto que possa ter sido só uma coincidência. Porque o que acontece? Às vezes alguma coisa que é falada num diálogo, etc, eu não tô dizendo que é improviso, mas pode ser sugerida ali em algum momento por algum roteirista, pode ser que as pessoas não tenham se debruçado tanto em cima de achar que aquilo ali poderia gerar algum impacto, aquilo ali poderia gerar alguma especulação, pode ser de uma coisa despretensiosa que alguém sugeriu num roteiro porque achou que era um tema apropriado e acabou entrando num diálogo, como foi o rolê do Freak Show, como foi a camisa da Queenie. Mas esse momento especificamente, que é o momento em que matam a Myrtle queimada, a gente pode ver quando a câmera se afasta o rosto de um palhaço no chão, e é muito claro que eles montaram pra isso, até porque as sombras e alguns elementos que os personagens estão segurando, eles são meio que essenciais pra formar esse rosto do palhaço. Então, nesse caso, que a gente tá falando ali de uma gravação externa, a gente tá falando de figurino, a gente tá falando de posicionamento, luz, sombra, etc, isso foi extremamente planejado, foi uma coisa que com certeza muitas pessoas se debruçaram em cima, e eu não consigo ver nenhuma conexão com a história da temporada e a história da Myrtle, esse rosto de palhaço ser formado ali no chão, não tem nenhuma sugestão disso em nenhum momento na série. Então, assim, pelo menos pra mim é uma coisa muito clara, não sei se pra todo mundo é. Mas nesse caso especificamente, eu realmente acho que foi uma dica de que a gente teria esse tema em algum momento ali em American Horror Story, principalmente, né, que a gente teve o Twitch aí como um dos personagens mais marcantes de Freak Show. Talvez eles não tivessem desenvolvido a temporada inteira, algo muito completo, mas já tinham a ideia de que eles queriam, tipo, fazer um vilão com um palhaço muito assustador, tivessem já a ideia do twist, a ideia central ali da temporada, né, tipo, meio que jogada na mesa. Então, talvez tenha sido uma dica realmente. Em Freak Show, que é a quarta temporada, a gente tem alguns momentos em que hotéis são citados e tem algumas uniões de elementos ali que parecem um pouco sugestivas. Quando a gente tá vendo o passado do personagem da Maggie, por exemplo, ela conta que ela costumava roubar hotéis. A gente também tem no passado da Elsa, que era uma garota de programa, contando que ela comumente se prostituía também dentro de hotéis. E existe também um momento ali em que a gente vê o Stanley levando os parceiros dele ali pra um motel. Nesse momento a gente tem essa fachada onde tá escrito motel e logo do lado tem o número 5, que seria aí o número da próxima temporada. Esse é um dos momentos que eu acho mais possível de ter sido uma dica, mesmo que ainda seja uma especulação, porque poderiam ter colocado qualquer número ali e colocar o número 5. Então assim, nesse caso, sabendo que a gente já tava aí na quarta temporada de American Horror Story, a equipe já tava acostumada com os fãs especulando um monte de coisa sobre as próximas temporadas, inclusive com fãs procurando dicas naquela temporada, então pode ter sido uma coisa bem mais sutil, mas ainda assim intencional, porque já era um comportamento que acontecia, né? Logo nas primeiras temporadas, eu acho que é menos provável por conta de não saberem que os fãs sequer iam procurar isso, sequer iam especular alguma coisa da próxima temporada enquanto aquela ainda estava passando. Mas nesse momento não, já era uma realidade, as pessoas já estavam fazendo isso, então muito provavelmente como eles já sabiam que isso ia ser procurado, eles podem sim ter enfiado ali no meio. Na quinta temporada da série Hotel, a única dica que a gente encontrou, assim, bem possivelmente dica, porque eu não sei se é uma dica mesmo, é quando eles encontram a Billie Jean, que foi a primeira pessoa e única a falar sobre Roanoke até essa temporada, né? Ela fala lá na primeira e depois ela reaparece nessa, logo na temporada seguinte a gente tem Roanoke acontecendo. Já em Roanoke, que foi a sexta temporada da série, logo no
segundo episódio, a Butcher, né, que é o personagem da Kathy Bates, inclusive um dos melhores personagens da série até agora, eu sou apaixonado por esse personagem, ela fala que ela é a Queen of Every Hive, ou seja, a rainha de qualquer colmeia. Vale lembrar aí que no material de divulgação da 7ª temporada, né, que foi Cult, eles usaram muito essa estética das abelhas, e até pra fazer uma referência mesmo ao rolê de você ter um líder e ter várias pessoas que seguem esse líder, como é o funcionamento de uma colmeia. Então, como a gente ia ter essa temporada aí sobre manipulação, sobre discurso, sobre política, pensando em todas as metáforas que esse personagem poderia ter usado, pode sim ter sido escolhido por conta disso, até porque, como eu falei pra vocês, é uma etapa da série em que isso já estava acontecendo recorrentemente, as pessoas pelo menos estavam especulando que tivesse acontecendo, então era de se esperar que eles obviamente não iam, né, jogar uma parada que ia spoiler a temporada inteira tão óbvia, mas pode ser que eles tivessem dado essa dicasinha ali pra ver se quem tava atento pegou. Na 7ª temporada, American Horror Story Cult, a gente tem algumas referências aí a Satanás, né, o Kai, ele fala de Satanás com uma certa frequência, e depois, na temporada seguinte, a gente teve o tema de Satanás sendo abordado de algumas formas, inclusive com personagens e narrativas e etc. Teve o rolê do LaVey, então assim... E a gente também tem o personagem do Billy Eichner dizendo que ele tem um armamento suficiente ali pra defender ele de um apocalipse zumbi. Pode ter sido só um negócio que ele jogou ali? Pode ter sido. Aí vocês veem o que vocês escolhem acreditar. Tem gente que acredita em coisa bem mais improvável do que isso, então não se sintam culpados. A dica que a gente pode encontrar pra 1984 em Apocalipse é na cena que a personagem da Mallory fala: que merda! E aí merda seria... Não, sacanagem. Seria no momento aí que a Mallory volta ao passado, dando a entender que na próxima temporada a gente teria alguma coisa bem lá atrás que não seria passado nos dias de hoje. Pode parecer forçação de barra, eu falando assim, mas na hora que a gente escreveu essa pauta fez um certo sentido pra mim. E em 1984, eu acho que possivelmente uma das mais óbvias, assim, é o momento que rola um diálogo aí entre a Brooke e uma jornalista, no início do episódio 8, onde ela cita aí teorias da conspiração, aliens, monstro do Lago Ness e várias das coisas que foram o tema principal aí de Double Feature. Eu lembro desse diálogo? Não, eu não lembro de nada acontecendo nessa temporada. It's funny because back in the 70s, all anyone cared about was Bigfoot and aliens, the Loch Ness Monster, all that Leonard Nimoy in search of shit. Na 10ª e também extremamente esquecível temporada de American Horror Story Double Feature, a gente tem uma fala aí da personagem da Lily, né, em que ela fala que ela tem uma obsessão aí pela doença de Lyme, que inclusive chega a ser citada na 11ª temporada, né, NYC, que foi a última, a personagem da Billie Lourd. Ela também fala sobre alguns gays de Nova York que costumavam visitar Provincetown, né, que é onde essa primeira parte da temporada é passada. E aí você tá se perguntando, tá, Felipe, e em NYC, que dica que deram pra próxima? A gente não sabe. É esse momento aí que tem um plot twist no vídeo, que é, não pegamos nenhuma, não conseguimos identificar. A gente achou algumas coisas que poderiam ser dicas, né, mas como a gente não sabe ainda qual é o tema da próxima, é meio difícil a gente pegar coisas ali dentro que pudessem ser uma sugestão de um tema que a gente não sabe qual é. De qualquer forma, alguns temas, além do tema principal da temporada, foram abordados e poderiam ser alguma dica, mas como a gente viu aí nas outras temporadas, né, o que a gente especulou aí que foram dicas para as temporadas seguintes, foram detalhes bem pequenininhos, que na verdade a gente só consegue identificar quando a gente sabe o que de fato acontece na outra temporada. Então, se vocês viram alguma coisa em NYC que vocês acharam que pode ser uma dica de algum tema que vai vir na próxima temporada, comenta aqui embaixo. A gente não encontrou nada muito preciso pra falar pra vocês. Mesmo nas outras temporadas, a gente achou algumas informações que poderiam ser dicas, mas que a gente também não tem muita certeza se foram. Então, assim, comenta aqui embaixo o que vocês acham e se vocês não observarem dica nenhuma em NYC, o que vocês querem ver pra próxima temporada também. É isso, galera. Eu vou tentar não sumir novamente, tá? Juro que foi questões do destino zero, porque eu queria ter sumido. Eu queria muito estar gravando vídeo pra vocês desde a semana do dia seguinte que eu recebi aquela placa e gravei o vídeo com a plaquinha pra vocês, mas enfim, coisas acontecem fora do meu controle e a gente vai seguindo. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui embaixo e deixar o like de vocês no vídeo, lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal, meu Apoia-se e meu Instagram, então só entrar aqui embaixo se vocês quiserem me seguir em outros lugares, saber um pouquinho mais da minha vida, e também não se esquece de seguir a gente lá nas redes pra vocês ficarem sabendo aí de tudo em primeira mão. É isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.